este momento de Neemias. Por quê? Porque assim, hoje é um culto de missões e Neemias realmente foi um grande missionário, foi um homem usado por Deus para sair da sua terra, do seu conforto, para ir fazer uma grande missão, né, em outro lugar. E também porque hoje é Dia dos Pais, né? Neemias mesmo nessa época, assim, não estão comentando sobre isso, mas ele era um homem, e um homem com muitas qualidades e virtudes. E para ser pai, para ser um pai bom, você é um homem, né? E tem que começar a desenrolar essas virtudes, e as virtudes de Deus. Amém? Bem. Então vamos lá. Nesse segundo capítulo de Neemias, que foi o capítulo que eu li, eu gostaria de dar uma introdução primeiro, assim, atualizar, contextualizar, colocar a gente no contexto histórico daquele momento. O que foi que aconteceu? Quem era Neemias? Neemias era um servo do rei que estava morando no palácio do rei com todo o conforto, mas que ele era descendente do povo de Israel, descendentes daquele povo que saiu, que foi levado para o exílio babilônico, e ali, cumprindo os 70 anos que foram falados do profeta Jeremias, que o cativeiro de Israel duraria 70 anos. Passados esses 70 anos, o cativeiro de Israel realmente acabou, o domínio da Babilônia caiu, e então veio o poder persa, né, os médios persas, e começaram a fazer a Babilônia um lugar da sua região. E aí os persas, eles não tinham o costume de levar os exilados para o seu local. Eles faziam o que eles dominavam no seu próprio local, inclusive para cumprir a promessa de Deus na Bíblia, né? Cumprindo a promessa de Deus que o cativeiro de Israel só duraria 70 anos. E aí primeiro foi a primeira leva de volta para Jerusalém com Zorobabel, depois foi com Neemias, com Esdras. E aí, quando estamos agora nesse contexto, Neemias, chegam algumas pessoas de Judá, e veio Anani e um dos seus irmãos, né, quem já leu o primeiro capítulo de Neemias, veio alguns dos seus irmãos e ele faz uma pergunta, né? É muito interessante, eu até comentei sobre isso hoje, que a gente tem que ter muito cuidado com que pergunta a gente faz, né? Com que pergunta a gente faz. Aqui na região, no Brasil, né, tem muito costume de fazer aquela pergunta só, né? Olá, bom dia. Às vezes não está nem preocupado, né? Assim, perguntar só, bom dia, tudo bem? Aí, sabe, se está preocupado se está bem, se está mal, o que é que a pessoa vai responder, já está no bolo ali, né? E pronto. Mas, nessa hora que Neemias realmente, ele sentiu e se compadeceu com a resposta dos seus irmãos que vieram de Judá. E os irmãos falaram bem assim, ele perguntou, né, para os irmãos de Judá, e falou assim, os restantes que ficaram lá, os muros estão derrubados, a cidade está a ruínas, os portões de madeira estão foram consumidos pelo fogo, está tudo uma destruição. E isso daí aconteceu há mais de 70 anos. Então você veja bem, uma cidade que ela foi quebrada, destruída, e ainda teve a questão da deteriorização do tempo. O tempo ainda acabou com aquilo que ainda restou, com aquilo que ainda sobrou daquela cidade, né? E Neemias compadeceu, se entristeceu, chorou e fez o que todo crente deve fazer, né? Orou e jejuou a Deus. E pronto, né? Aí Neemias orou, jejuou, mas aquela tristeza era uma tristeza tão profunda, né? Assim, Neemias realmente ele se compadeceu daquela situação como um verdadeiro missionário, que deve ser, como um verdadeiro missionário que devemos ser, de nos compadecer com a dor do outro, porque é um dos primeiros mandamentos, é o principal mandamento, é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
é se compadecer do irmão, é se compadecer da dor do outro. E Neemias, passou um mês, Neemias foi servir ao rei. E aí a gente chega nesse segundo capítulo, que foi onde eu li, que é onde eu quero começar agora a minha pregação. Vamos lá. Neemias chegou ao rei, chegou para servir o rei, ele era o cordeiro do rei, ele era uma pessoa importante, uma pessoa que tinha um grande cargo, era uma pessoa de grande confiança do rei, era uma pessoa que tinha um grande poder, tinha uma estabilidade, ele tinha ele tinha coisas boas, assim, entendeu? Tinha uma vida estável, tinha uma vida boa, tinha uma qualidade de vida. Não era qualquer pessoa, uma pessoa que estava assim vagando ao rei. Não, ele tinha um trabalho, um emprego bom, legal. E mesmo assim, ele renuncia a isso para fazer uma grande obra. E aí, o primeiro ponto que eu acho que, assim, para um pai, para um homem, para um servo de Deus, para as mulheres também, é exatamente o que está aqui. O primeiro ponto que eu quero levantar de uma virtude de Neemias é essa do coração alegre. Olha que coisa interessante. Realmente Neemias, ele era cheio de Deus. Porque quem é cheio de Deus tem alegria. Quem é cheio de Deus tem sorriso no rosto. Neemias não era uma pessoa cabisbaixa, triste, que fazia o seu serviço de qualquer jeito, não. Neemias tinha felicidade e tinha prazer naquilo que fazia. Sabe por quê? Porque fala bem assim, ele fala no seu primeiro versículo, fala bem assim: porém, eu nunca estivera triste diante do rei. Neemias não era uma pessoa triste, não era uma pessoa cabisbaixa, cabeça fechada, um negócio. Não, e muito pelo contrário também. Ainda consigo dizer que Neemias não era também uma pessoa snob, uma pessoa nariz levantado, todo metido, sabe aquelas pessoas, aquelas caras de delegado. Não, era uma pessoa simples, de coração cheio de alegria. A Bíblia diz que coração alegre aformoseia o rosto, né? Às vezes tem algumas pessoas que não é tão desprovido de tanta beleza, né? Mas tem um coração alegre, já fica com aquele rosto mais bonito, mais rosado. É Deus, é o Espírito Santo de Deus ali trabalhando nessa área. E Neemias chegou num momento importante, que ele nunca estivera triste diante do rei. Então, eu já comentei assim que Neemias não era uma pessoa triste, não era uma pessoa snob, era simplesmente uma pessoa feliz. Era um servo feliz, era um trabalhador feliz, era uma pessoa feliz. Às vezes a gente também tem que perceber como é que a gente está trabalhando, né? No nosso trabalho, a gente é uma pessoa feliz, é uma pessoa que consegue ver Cristo em você, a felicidade de Cristo em você, o sorriso no rosto mesmo, aquela pessoa que realmente é uma pessoa agradável, é uma pessoa boa, uma pessoa que tem Deus na sua vida, porque assim era com Neemias. Com certeza ele dava um bom testemunho, né? Ele tinha uma boa índole, ele dava um bom testemunho. E aí, o rei lhe perguntou: por que você está triste, né? Aí ele falou: que vive o rei para sempre. Como eu não poderia estar triste, o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolado e tendo as portas consumidas a fogo. Meu Deus. Então o rei me disse: que me pedes agora? Aí, onde eu acho que é a chave desse capítulo é aqui. É quando Neemias fala: então orei ao Deus dos céus. Olha que coisa interessante. Primeiro, Neemias estava num bate-papo, assim como eu estou com vocês, né? Neemias estava conversando com o rei, estava conversando e preocupado com ele. Como é que você está? Por que você está triste? Aí Neemias pegou, falou: não, eu estou triste por causa disso. Disse o motivo porque estava triste. Então o rei lhe perguntou: o que eu posso, assim, o rei meio que perguntou para ele assim: o que eu posso lhe ajudar? O que eu posso fazer por você? E Neemias rapidamente
procurou uma resposta divina, né? Tem essas situações, né? Tem esses momentos. Se a gente realmente assim se preocupasse no que Deus quer para a gente, né? O que é que a gente pode transmitir de Deus mesmo, o que é que Deus quer que a gente fale, o que é que Deus quer que a gente seja, o que é que Deus quer que a gente se comunique, se transmita, né? E aí Neemias faz uma oração, e uma oração rápida. É uma oração assim, né? Porque é uma conversa. Ele não se retirou para orar e ficou lá alguns dias orando para depois voltar ao rei para dizer a resposta. Ele não se ajoelhou no momento e pediu ao Deus dos céus para que pudesse dar uma resposta ao rei. Ele não fez nada disso. Ele não bate bola assim, né? Não falar com o rei. Simplesmente ele perguntou assim, fez uma oração interna, rápida, e perguntou: Deus, o que é que eu falo? O que é que eu posso falar ao rei? E nesse outro ponto, a gente consegue ver que só uma pessoa cheia da intimidade de Deus, uma pessoa realmente íntima com Deus, uma pessoa que praticava realmente a leitura da palavra, praticava oração, era uma pessoa que realmente se dedicava à intimidade com Deus, que conseguiria ter uma resposta dessa na hora. Por quê? Porque é através da sensibilidade do Espírito Santo, é através do discernimento do Espírito Santo que ele conseguia guiar esses caminhos. E aí, Neemias, então a gente já consegue ver outra qualidade de Neemias. Além dele ser uma pessoa, um homem cheio de alegria, cheio de prazer, cheio de vigor na sua alma, uma coisa que vinha de Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que praticava a intimidade com Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí, o outro ponto, né, é o ponto, o último versículo que eu li, né, que é o quinto versículo, é exatamente falando sobre isso. A resposta de Neemias é o desfecho final dessa conversa, né, que é quando Neemias pega e fala bem assim: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Aleluia, glória a Deus. Então, para finalizar, assim, para começar a pensar, Neemias era um homem cheio de Deus com alegria. Neemias também era um homem que tinha intimidade com Deus, que praticava a intimidade com Deus, que praticava a leitura, a Bíblia, que praticava a oração, o jejum, como foi falado no capítulo anterior. E também Neemias era um homem valente, né? Era um homem que mostrava a sua força. E isso tudo, o que me faz pensar é que o nosso testemunho e a nossa vida com Deus pode fazer grandes milagres. O nosso testemunho e a nossa vida no altar faz grandes coisas. Eu não sei o que é que você precisa para a sua vida. Eu não sei o que é que você precisa para a sua família. Eu não sei, Pai, o que é que a sua família... Um homem que se levante como um homem de Deus na sua casa, com um sorriso no rosto, com alegria, com prazer de viver, para que os seus filhos vejam e tenham prazer de viver, de vir na casa de Deus, saber que aqui é um lugar bom, porque vem no seu rosto, no seu testemunho isso. E outra coisa, o testemunho, ele salva vidas, ele faz grandes milagres com a ajuda divina. É uma coisa, é o que encaixa, sabe? É o que Deus realmente precisa. Precisa de homens que estejam alinhados com Deus, que estejam na oração, no jejum, na dedicação diária para guiar a sua família, porque é você quem guia. Eu acho que o livro de Neemias é o livro para quem é coordenador. Eu até estava comentando assim com a minha coordenadora e eu falei bem assim: meu Deus, como é difícil ser coordenador, né? Eu estou vendo o vídeo ali, eu estava comentando isso, porque coordenador, você tem que ter muitas coisas, não é um trabalho fácil, um serviço fácil, mas a gente vê que
como Neemias, né? Como Neemias, ele conseguiu conduzir essa história. Ele conseguia conduzir essa história, conseguia ter discernimento espiritual para poder levar o povo de maneira certa, se organizar. Uma cidade que estava ruína há mais de 70 anos, ele conseguiu levantar em 52 dias. Ele era um coordenador nato, ele era um homem realmente que foi feito para esse serviço. E é do mesmo jeito que Neemias foi feito para guiar essa grande missão, você foi feito para guiar a missão da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus levantou Neemias para essa missão. E Deus vai levantar você para a missão de agora. Eu comentei isso de manhã, que a fono do meu filho, a Filó, ela falou bem assim, eu estava no culto, lá na sede, lá era da igreja sede, ela falou isso. Depois que eu vi isso, eu mudei meu pensamento totalmente, e eu me entreguei realmente a esta obra. E eu fiz o que foi assim uma vez, um missionário chegou lá para falar e falou assim, antigamente os missionários eram como Neemias, tinham que sair do seu canto, ir para outro canto distante, uma outra cultura, às vezes iam para outro continente, né? Viviam uma coisa totalmente diferente. Mas hoje você pode ser o missionário, sabe aonde? No seu trabalho. Hoje você pode ser aquele missionário que leva a mensagem de Deus naquele canto lá do seu trabalho. Ele quer levantar você para ser um missionário lá, para ver a diferença. E outra coisa, tem que ser como Neemias, realmente abraçar essa missão, sentir, se compadecer dos outros, Hoje, assim, a gente vive num mundo tão... É uma rotina tão rápida, né? Assim, um mundo tão ligeiro, tem que ser tudo rápido, tudo ligeiro, que tem coisas simples e bonitas que deixa passar, né? Que a vida é leve, que a gente não percebe. Mas realmente, quando a gente vive com as lentes espirituais, Deus mostra. E hoje Deus quer mostrar onde é que a gente pode falhar, onde a gente está falhando, mas principalmente onde a gente pode melhorar, o que a gente pode consertar, o que a gente pode fazer para a obra dele, o que a gente pode fazer pela nossa casa, para ela crescer, o que a gente pode fazer por essa igreja que precisa. Essa igreja precisa e conta com você. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, porque nesses tempos eu estava pedindo muito a Deus esse emprego, sabe? Assim, já fazia muitos anos que eu pedi a Deus e Deus abriu uma porta para mim. Lá, eu sou dentista e eu trabalhava aqui no consultório, aqui em cima, lá na feirinha Tabuleiro. E assim, eu falava, meu Deus, às vezes eu vi até... não é que eu não quero que esse pensamento seja um pensamento que os irmãos um pensamento errado, né? Mas assim eu vi a pessoa assim, meu Deus, ela conseguiu sair, conseguiu para outro emprego melhor, conseguiu. E quando é que vai chegar a minha vez, né? Quando é que vai chegar a minha vez? Eu não sei se os irmãos já sentiram assim, mas eu me senti e eu ficava triste, mas sempre Deus me consolava, sabe, me dava uma palavra de ânimo. Às vezes, sabe quando a gente está assim, com aquele coração, né? E só basta a voz de Deus, né? Alguém entregar uma palavra de Deus, parece que vem como um bálsamo, né? Na nossa vida, na nossa alma, aquele refrigério. E aí, algumas semanas atrás, né? Quando eu estava num propósito de oração, eu estava aqui e eu falei, Senhor, meu Deus, eu vim para uma oração aqui e a oração todinha foi falando sobre o meu emprego. Eu falei, Senhor, abre uma porta e tudo. E aí, no outro dia, eu fui trabalhar, né? Que foi foi no domingo. E no outro dia eu fui trabalhar. Nesse dia eu não trabalhei segunda, mas nesse dia eu fui. E quando eu cheguei lá, eu estava ouvindo a mensagem daquela pastora Adélia Torres, né? No som, eu sempre boto o rádio. E aí ela pegou e falou bem assim, Deus vai abrir uma porta na sua vida. E essa porta vai ser você que vai pedir, para você ter a certeza que é Deus que está abrindo essa porta. E foi desse jeito, meus irmãos, foi desse jeito mesmo, assim. Eu já tinha pedido a tanta gente, já tinha imprimido tantos currículos e nada, sabe, assim, e não conseguia, sempre recebia não, mas
no momento certo, Deus abriu a porta, eu consegui, eu fui lá falar, e foi uma coisa de Deus, assim, é algo de Deus, sabe? Quando chega um momento para Deus abençoar, é um momento de Deus, Ele abençoa, Ele abre a porta. Se ainda não chegou o seu momento, espere com paciência no Senhor, espere com paciência sem murmurar, espere com paciência, com vigor na obra dele, Amém. com força, com Glória alegria, vindo à igreja sem desmorar, né? Sem perder esse ânimo, porque é bom estar aqui. É aqui que a gente consegue vitória, é aqui que a gente consegue estar reunidos para adorar o nome do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu quero dizer aqui para os irmãos que um bom testemunho e uma vida no altar faz grandes coisas. Faz grandes coisas. A vitória que você precisa está nas suas mãos, está na sua oração, está no seu testemunho. E Deus precisa de você, no seu lar, na sua casa. Deus quer levantar você. Amém. Eu agradeço pela oportunidade. Quantos glorificam a Deus por essa palavra? Sei que estás aqui, Senhor. A igreja de pé. Podes perceber isso. Podes ver se há em mim um verdadeiro amor. Você melhora esse som, por favor. E sexta-feira estaremos de volta, dando continuidade ao ensino da palavra do Senhor. Continue vindo, continue aprendendo do Senhor, e só temos a crescer na graça do Senhor. Amém? E também quero avisar os irmãos que não esqueçam da nossa vigília. Nós precisamos estar buscando a Deus, e sexta-feira os irmãos retornem para nós estarmos aqui buscando o Senhor, em nome de Jesus. Meninos, pode